Sem mais demoras, vou chamar agora a diretora de privacidade do Yahoo, que vai nos dar uma visão mais global do que está sendo discutido aí na região. Laura Juanes é a diretora de privacidade do Yahoo, especializada em privacidade na internet, focada nos mercados emergentes na América Latina e Ásia. Antes de atuar no grupo de privacidade, Laura trabalhou em diversas áreas no Yahoo, sendo General Counsel na Espanha e nas Américas. Ocupou o cargo de diretora de compliance, onde ela atuou em questões ligadas à internet, propriedade intelectual, comércio eletrônico, publicidade e responsabilidade dos provedores. Antes de ingressar no Yahoo, Laura começou sua carreira como professora na Universidade Autônoma de Madrid. A Laura vai falar em espanhol, né, e portunhol, e vai falar devagar para que todos entendam. Bom dia a todos e muito obrigada à Associação Abranet, senador, deputado, amiga Laura. Muito obrigada pelo convite para este painel. Peço muitas desculpas por não poder falar nesta palestra em português. Vou fazê-lo em espanhol, portunhol, tentar de falar bem devagar para que todo mundo me entenda. Mi trabajo, como decía Laura, está relacionado con el mundo de la privacidad. Yo trabajo en el equipo de relaciones con gobierno y especializada en el área de privacidad internacional. Eso lo que quiere decir al final del día mi trabajo tiene tres facetas. La primera es analizar tendencias y ver qué es lo que está pasando en distintas partes del mundo, cuáles son las leyes, los proyectos de ley que se están desarrollando, cuáles son las cuestiones que preocupan a los ciudadanos en diferentes partes del mundo. La segunda es transmitir esa información y asegurarnos de que esa información se recibe en los equipos, tanto en nuestra matriz en Estados Unidos como en los diferentes países que desarrollan nuestros productos, para que el ciclo de información fluya y podamos desarrollar productos y servicios y políticas que sean realmente globales y que no sean simplemente políticas que se han desarrollado en Estados Unidos y que luego traducimos para el resto del mundo. Hacemos mucho énfasis en desarrollar políticas que sean realmente globales. Y el tercer aspecto, que también es muy importante, es el de participar, por ejemplo, en foros como el de hoy para poder compartir nuestra experiencia y nuestro punto de vista y contribuir al debate y al desarrollo de esta disciplina. Y nuestra experiencia en este sentido es muy amplia. Somos unos de los pioneros en esta industria. Ya hemos cumplido 18 años, ya somos mayores de edad en muchos países, y a lo largo de estos años hemos desarrollado todo tipo de productos y todo tipo de servicios, unos con más éxito, otros con menos éxito, pero todos ellos nos han enseñado que la privacidad es una parte clave de la confianza de nuestros usuarios. Y si no tenemos la confianza de nuestros usuarios, se van a ir. Y en nuestro negocio, además, se van con un clic. Nosotros no tenemos contratos, no tenemos servicios que aten a nuestros usuarios. Vienen porque quieren y se van porque quieren, porque les gustan nuestros productos y porque confían en nuestra marca. Esos son los dos motivos que atraen a nuestros usuarios. Y quería compartir con vosotros una herramienta que utilizamos internamente para analizar tendencias. Y no solo para analizar tendencias, sino también para explicar de una manera bastante sencilla y gráfica a nuestros ejecutivos por qué tienen que incorporar la privacidad en su cultura y en su desarrollo de productos. Los países que están en naranja son países que o bien han desarrollado una legislación de privacidad, o bien la están revisando, o bien están en proceso de desarrollo. Y los que no están en naranja es porque no tenemos conocimiento de ello, pero no significa que no lo estén haciendo. Simplemente a fecha de hoy no tenemos constancia de ello. Entonces, esto a las empresas, este panorama a las empresas como la nuestra, a las multinacionales como la nuestra, nos plantea el reto de cómo desarrollamos productos a una escala global
teniendo en cuenta el panorama de la multitud de legislaciones locales que existen. Y desde el punto de vista del legislador, yo creo que el reto es doble. Por un lado, el principal reto es la interoperabilidad y el otro reto que también consideramos que es muy importante que se considere es lo que al final hemos decidido llamar protección real. Cuando hablo de interoperabilidad me refiero a que al final es un hecho que a día de hoy la información fluye de manera global. Entonces, podemos intentar prohibirlo, pero va a ser un intento inútil, va a ser un intento fútil, porque al final la realidad va a superar a las normas. Entonces, el reto es encontrar la fórmula de que la información pueda fluir de una manera responsable y de una manera que el ciudadano esté protegido. Ese yo creo que es el reto real, porque la prohibición de por sí quizás va a quedar fenomenal en una ley, pero al final no se va a poder aplicar. Y el otro reto es el de la protección real, que también está muy relacionado. Vemos muchas veces en diferentes lugares del mundo y en diferentes circunstancias que partiendo de una intención muy legítima se desarrollan leyes o se desarrollan proyectos muy restrictivos y muy protectores que al final tienen un efecto perverso porque son tan difíciles de aplicar en la práctica que no se aplican. Con lo cual acabamos con proyectos o acabamos con leyes que en teoría y sobre el papel parecen muy protectoras, pero a la hora de la verdad el ciudadano sigue sin estar protegido porque son tan complejas que son imposibles de aplicar incluso para el propio regulador o para el propio legislador. Entonces, en diferentes partes del mundo están atacando o están afrontando este reto de distintas formas. En Estados Unidos, y voy a ser muy breve, en Estados Unidos hasta el año 2012 teníamos lo que llamamos una legislación sectorial, es decir, no existía una norma genérica, pero existían infinidad de normas sectoriales que regulaban los sectores de la banca, los sectores de salud, temas como el spam, temas como menores en Internet. Existen infinidad de normas sectoriales. Y por otro lado teníamos a la FTC, que es el organismo regulador que se encarga de cumplir de una manera, se encarga de vigilar muy escrupulosamente que las empresas cumplen con sus compromisos y cumplen con lo que dicen en sus políticas de privacidad y con lo que dicen con las políticas y con lo que dicen que van a hacer. Y en el año 2012, el año pasado, la Casa Blanca publicó lo que se conoce como el White House Privacy Bill of Rights, que consiste en una serie de principios muy generales que bien pueden ser desarrollados, que la idea es que sean desarrollados en diferentes maneras, bien a través de mecanismos de autorregulación o a través de mecanismos que en inglés se conocen como multi-stakeholder, es decir, espacios de diálogo en los que la industria, el regulador, la sociedad civil se reúnen para acordar un estándar. Por ejemplo, ahora mismo existe una iniciativa en torno a la transparencia en las aplicaciones móviles que ha reunido a todos estos agentes. Ese es un ejemplo. O también a través de mecanismos de desarrollos legislativos. También hay proyectos en ese sentido. En Europa el marco es más sencillo, por así decirlo. Tenemos dos normas ahora mismo. Una es la Directiva de Privacidad Electrónica o Directiva de e-Privacy, que forma parte de lo que llaman el paquete de directivas Telecom y básicamente regula los servicios electrónicos y los servicios prestados a través de redes y regula temas como el secreto de las comunicaciones, el spam, las cookies, ese tipo de temas. Y luego tenemos un marco general
que es la Directiva de Protección de Datos, que es del año 95 y actualmente se encuentra en revisión. En Asia el panorama es muy diferente porque la variedad de tradiciones jurídicas y la variedad de culturas hace que el panorama sea muy diferente y varíe mucho de un país a otro. Existen países que no tienen apenas regulación, países que tienen simplemente algunas guidelines en torno a temas de seguridad, como por ejemplo puede ser en China. Hay países como Singapur que han desarrollado leyes integrales o leyes comprensivas de privacidad, pero todos ellos tienen un elemento en común, que es el interés que han mostrado en los trabajos del grupo de privacidad de APEC, que es el Asia Pacific Economic Cooperation, que básicamente lo que está buscando es encontrar la manera de permitir el flujo de información de una manera libre para todos aquellos miembros, sean estados o sean entidades públicas o entidades privadas, que se adhieran a una serie de estándares. Y países como México o países como Estados Unidos ya han ratificado ese marco regulador. Y creo que el próximo en camino es Japón. Y en Latinoamérica tenemos varios frentes. Por un lado, una inmensa mayoría de países que reconocen lo que conocemos como el derecho de habeas data, que es básicamente el derecho de un ciudadano de dirigirse a su gobierno, de dirigirse a una entidad y poder saber qué información están almacenando sobre uno y tener derecho a rectificarla o a borrarla. Y luego hemos visto en los últimos años un boom de legislaciones a lo largo del continente, con lo cual ya tenemos un mapa en el que millones de personas están de una forma u otra bajo un marco legislativo y tenemos también proyectos en proceso en Brasil, en Chile, en Jamaica. Y lo que estamos viendo como tendencias en esta región es quizás mayor uniformidad, bastante influencia por parte de la legislación europea y quizás una influencia, pero una influencia con matices, porque lo que estamos detectando es que quizás influidos por el deseo o por el incentivo de obtener el estatus de país adecuado para la transmisión de datos por la Unión Europea, vemos muchas réplicas y quizás muchas adaptaciones de una normativa que ahora mismo está en revisión y además de una normativa que no solo está en revisión. Pensemos que en el año 95 había 1 millón de teléfonos móviles en Francia. Entonces es una normativa que realmente a día de hoy está muy obsoleta y estamos viendo intentos de incluso ir más allá o ser más estrictos de lo que establece la propia norma, quizás con el deseo o con la intención de que aquello va a garantizar una vía rápida para obtener el estatus de país adecuado. Y algunos ejemplos quizá en este sentido son el excesivo foco en el consentimiento. Existe quizás la creencia, tal vez un poco errónea, de que la normativa europea solo permite la recolección y el tratamiento de datos si existe el consentimiento del ciudadano. Y la verdad es que no es así. La propia directiva reconoce muchas otras vías de obtener el consentimiento que no dejan de ser lógicas, como por ejemplo el cumplimiento de un contrato o como por ejemplo
cuando existe un interés vital de una persona para proteger, o cuando existe un interés público, o cuando existe un interés legítimo del titular de los datos. Todas esas circunstancias normalmente no sabemos muy bien explicar por qué, pero cuando se trasladan a legislaciones fuera de Europa que buscan que en cierta manera replican la legislación europea, todas esas circunstancias no sabemos por qué se quedan por el camino y se olvidan. Otro caso que vemos también que quizás no está adecuado a la realidad es la definición quizás excesiva y quizás demasiado amplia de dato de carácter personal. Que ello unido a un consentimiento expresado de una manera muy rígida y de una manera estricta, al final en lo que redunda es en una experiencia muy penosa para el usuario. Si hacemos que el usuario tenga que consentir en cada circunstancia para la recolección y el tratamiento, y para la recolección de cualquier tipo de dato, para cualquier tipo de tratamiento, al final lo que va a pasar es que el usuario se va a aburrir y va a decir que sí a todo sin saber a qué está consintiendo, sin saber qué es lo que está diciendo y sin saber cuáles son las consecuencias. Entonces, esos creemos que son dos elementos que vemos repetidos con bastante frecuencia cuando ahora mismo, por ejemplo, precisamente para afrontar esa realidad en las discusiones que están teniendo lugar en Europa para reformar la directiva, se está introduciendo el concepto de dato seudónimo, que básicamente introduce el concepto de datos que permiten diferenciar a una Laura de otra Laura, pero no identificarlas. Entonces, se está trabajando ahora mucho en ese sentido y hay mucha discusión en dónde están los límites, qué es seudónimo y qué no es seudónimo y qué reglas deben aplicarse a ese tipo de datos, pero creo que es una discusión que merece la pena seguir de cerca y que se adapta mucho más a la realidad de Internet que tenemos hoy. En el plano positivo, porque también hay elementos muy positivos, vemos con ilusión que se están contemplando en diferentes lugares incentivos para la investigación, incentivos para el desarrollo. Y creemos que eso es absolutamente fundamental en esta región, particularmente. Creemos que es absolutamente crucial cuando hablamos de inclusión digital. Tenemos que pensar en el ciudadano como usuario de servicios, pero también como desarrollador y como creador de productos. Queremos ver en la región, queremos ver iniciativas locales, queremos más mercados libres, queremos más bubox, queremos ver cómo la industria se desarrolla localmente. Entonces, los incentivos a la investigación y la habilitación de espacios para que eso pueda ocurrir son absolutamente fundamentales. Y luego, por último, otro aspecto que consideramos también muy positivo y que vemos que se está reflejando también en algunas normas, como por ejemplo en la de México, es la inclusión del concepto de responsabilidad demostrable o accountability en inglés, que al final del día lo que viene a significar es que las empresas y que los proveedores de servicios incluyan la privacidad no como un elemento más en su burocracia, una lista más, un checklist más que revisar y un elemento más que añadir en sus procesos, sino como parte real de su cultura y como parte real de su desarrollo y de la creación de productos y de servicios. Entonces, creo que también, no solo hay que destacar los aspectos negativos, sino también hacer hincapié en los aspectos que vemos positivos y que vemos que pueden favorecer el desarrollo de productos y de servicios locales y en la región. Y para terminar, simplemente decir que, se ha hecho referencia al aprendizaje, pero yo creo que quizá no nos damos cuenta, pero aquí estamos todos aprendiendo. Nosotros trabajamos con gente que está todo el día dedicándose a pensar cómo van a cambiar y cómo va a ser el Internet de mañana.
Entonces, este es un proceso de aprendizaje para absolutamente todos, no solo para los educadores, no solo para los legisladores, las propias empresas estamos cada día sorprendiéndonos y aprendiendo. Entonces, yo creo que es muy importante que continuemos en foros como este, diálogos como este, para conseguir encontrar el equilibrio en un marco que favorezca y que sea adecuado para Brasil, pero al mismo tiempo mantenga una perspectiva global que permita a Brasil mejorar y florecer y desarrollar una industria en un entorno global. Muchas gracias. Obrigada, Laura, pela aula aí que você nos brindou, falando um pouco aí da questão da privacidade que tem sido discutido globalmente. Para a gente é extremamente importante ouvir e conhecer o que está sendo falado. Eu acho que é importante para o Brasil, a gente falou aqui muito do Marco Civil, da revisão do CDC, e a gente se preocupa muito com a norma. A internet ela é tão dinâmica de você ter uma lei que vai engessar o futuro, né? E o desenvolvimento da prova de mercados, da internet, impedir o desenvolvimento tecnológico. Eu acho que o próprio CDC, depois de 20 anos, ele é tão moderno porque ele é principiológico, né? Então, quando se falou de uma revisão do Código de Defesa do Consumidor, os próprios órgãos dos consumeristas falaram, mas será que isso vai prejudicar o CDC, que é atual até hoje? E todo o caminho da discussão da revisão foi também na linha principiológica. O Marco Civil, a mesma coisa. A discussão toda é sempre na linha de princípios, né? De estabelecer aí questões de princípios, e a gente espera também que nas discussões futuras sobre privacidade e demais legislações que venham surgir sempre sigam essa linha de estabelecer princípios para que você permita aí todo o desenvolvimento e a agilidade necessária que a gente precisa hoje. Bom, agora, por conta do tempo, eu queria já abrir para perguntas para a plateia. Não sei se alguém já fez alguma pergunta. Para o deputado Molon, sobre a questão do conceito de neutralidade. Acho que ninguém é contra a neutralidade. Porém, neutralidade em que esfera, em que dimensão, qual a amplitude, se é a neutralidade ética, operacional, se é a neutralidade que inclui a questão da vedação do uso real e amplo da tecnologia e da inovação. Não seria interessante que no projeto de lei do Marco Civil da Internet estivesse um pouco mais claro quais são os âmbitos desta neutralidade? Veja bem, toda vez que a gente procura construir um conceito, né, quando a gente escolhe as palavras, a gente está colocando alguns termos e algumas ideias dentro do conceito e certamente excluindo outros, né? Essa redação foi a melhor redação que nós pudemos chegar depois de ouvir a todos, né, nas audiências públicas. Mesmo assim, nós não conseguimos evitar, inclusive, as necessárias exceções à neutralidade que vão ter que constar de um decreto presidencial, como previsto no próprio artigo 9º. Agora, me parece que o conceito está sendo bem aceito pela comunidade acadêmica, na medida em que deixa claro que qualquer privilégio ou discriminação que tenha por objetivo atender a interesse comercial ou, leia-se também, não é, político, religioso, ideológico, deve ser banida da internet, não é? Ontem mesmo, acho que foi não sei se foi a apresentação do Carlos Afonso, num evento que também houve sobre o Marco Civil, ele dizia, todos os dados, ou todos os pacotes de dados devem ser iguais perante a rede, né? Esse é que é o princípio, no fundo, da neutralidade, quer dizer, evitar que se discrimine em função do conteúdo, da origem, do destino, do tipo de serviço, do aplicativo, do terminal, né? Determinado pacote de dados, deixando a porta aberta para se tentar vender prioridade no acesso a determinados dados em detrimento de outros, né? Ou segmentar
a experiência da internet, garantindo por um determinado preço apenas o acesso a e-mail, por um preço um pouco maior o acesso também à música, por um preço um pouco maior a vídeo e por um preço muito maior a voz sobre IP. Então, o conceito me parece que é adequado para evitar esses riscos, né? E nós também temos que tomar cuidado, ao fazermos uma lei, para evitar que a lei seja tão detalhista que se torne velha antes mesmo da sua aplicação, da sua aprovação no Congresso, né? Então, veja, esse projeto já está na Câmara, daqui a pouco vai fazer 2 anos, ele chegou em agosto de 2011, se nós não aprovarmos até agosto de 2013, ele terá passado 2 anos só na Câmara, sem chegar ao Senado. Então, nós também temos que tomar cuidado para não colocar determinadas palavras no texto que o tornem obsoleto antes mesmo da sua aprovação, né? E acho que esse cuidado nós tomamos. Então, me parece que o texto está adequado, né, por tudo que nós ouvimos de todos os setores. Agora, há um segmento que acha que a redação da neutralidade o prejudica, é o segmento de telecomunicações. Mas aí, acho que o que há mesmo é uma diferença conceitual, né? Quer dizer, e aí ter uma definição tão ampla que, no fundo, trate como neutralidade a neutralidade e a não neutralidade, não me parece que seja o caminho, né? Então, me parece que a única divergência que há em relação à definição de neutralidade ainda é desse segmento, pelo menos mais significativa, que nos tenha chegado, né? E aí me parece que o problema não é no texto. O problema é conceitual, o problema é de divergência mesmo, de ponto de vista. E aqui eu acho que o Congresso vai ter que tomar uma decisão, né? No processo legislativo, a gente procura equilibrar, ponderar, conciliar os interesses o máximo possível. Nós fizemos isso nesse caso também. Agora, em alguns momentos, tem que se tomar uma decisão, não é? Em alguns momentos, você tem que optar por A ou por B. Quer dizer, nem sempre é possível levar a conciliação a atender a todos os interesses em jogo na sociedade. Em algum momento, tem que se fazer uma escolha. Nesse caso, eu acho que a escolha que o Congresso vai ter que fazer é entre a visão que tem o segmento de telecomunicações, provedores de conexão, e a defesa do usuário da internet. Porque, em algum momento, esses interesses vão se chocar. Quando se faz o Código de Defesa do Consumidor, em determinados momentos, você procura ao máximo equilibrar os interesses do consumidor e evitar demandas extremamente pesadas sobre o segmento produtivo. Agora, em alguns momentos, o Congresso tem que decidir. E o Congresso tem decidido pelo consumidor. O nosso Código de Defesa do Consumidor, o que já está em vigor, é um exemplo disso e acho que pode ser aperfeiçoado. Nesse caso também, acho que o Congresso vai ter que tomar uma decisão e vai ter que escolher um lado. Eu já fiz a minha escolha. Eu vou ficar do lado do usuário brasileiro da internet. Eu tenho certeza de que os meus colegas congressistas, os deputados, também vão escolher o lado do usuário, do cidadão, que é quem nós devemos representar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Obrigado pela pergunta. Alô. É o Lirane da Abranete. A ideia é o seguinte: não existe uma agenda oculta. Eu vou falar fazer um paralelo para a gente ver. Imagine que existe um país que ele faça o seguinte: ele faça uma lei do desarmamento. Ele vai desarmar porque para o bem da segurança do povo, etc, etc. Mas ele tem uma agenda oculta que o objetivo dele é desarmar o povo. Então, agora, sobre a égide de liberdade, tudo isso que foi dito aí, que eu acho maravilhoso, eu não acredito que alguém, exceto alguns grupos que têm algum interesse muito específico, financeiro atrás disso, que alguém esteja contra o marco. Mas o Marco Civil, ele garante que o controle da internet continuará nas mãos da sociedade civil, ou, daqui a pouco, por exemplo, derruba a norma número 4 e internet, que não é telecomunicações, passa a ser telecomunicações e depois fica sob o governo e daí ele faz o que quer com isso. Eu não sei se eu consegui transmitir a ideia.
O marco vai garantir que a sociedade civil continue sendo aquela que detém o controle, respeitando as leis, respeitando o marco e tudo isso de bom que está sendo feito? Acho que talvez eu consegui me explicar. Eu preferia que o deputado respondesse. Claro. Bom, eu vou apresentar a minha visão, né? Quer dizer, a visão que eu tenho do tema. No meu entendimento, o Marco Civil ele é um instrumento poderosíssimo da sociedade civil na defesa de uma internet livre, sem controle, de qualquer tipo, né? E, às vezes, a notícia é tão boa que a gente desconfia no Brasil, né? Mas a notícia é boa mesmo. O projeto de lei é bom mesmo. O projeto de lei está sendo elogiado no mundo inteiro. Quer dizer, é uma conquista da sociedade mesmo. A sociedade apoia o projeto, né? É evidente que o projeto não é perfeito. E eu também não quero apresentá-lo como um projeto perfeito, né? Ele não resolve todos os problemas e nem tem a pretensão de resolver todos os problemas. Eu sei, por exemplo, que aqui mesmo na Abranet, há alguns membros da Abranet que gostariam que o projeto enfrentasse o tema dos direitos autorais. Só que nós não conseguimos enfrentar o tema dos direitos autorais e o tema da neutralidade e o tema da privacidade e o tema da guarda de logs, tudo junto num único projeto. Projeto sem o tema dos direitos autorais já tem matéria polêmica suficiente. Não precisa dos direitos autorais para torná-lo polêmico. Ele já é suficientemente desafiador, complicado, problemático por todos os interesses que ele está enfrentando. Então, por exemplo, travar a batalha, o debate, a reflexão sobre qual deve ser o tratamento de direitos autorais na internet, no Marco Civil, não é adequado. E nós tivemos aqui, eu acho que até para tranquilizar aqueles que defendiam o tratamento do tema dos direitos autorais, uma palavra que eu acho que foi muito clara do Ivo, de que virá para o Congresso um projeto que vai tratar de direitos autorais como um todo e também na internet. Então, eu cito isso apenas para dizer, eu tenho consciência de que há pontos em que talvez alguns segmentos quisessem que nós tivéssemos avançado mais, mas não é possível, né? Nós avançamos o máximo que era possível. E eu acho que ele protege fortemente a sociedade civil, né? Ele deixa claro que é vedado todo tipo de bloqueio, filtragem, análise, controle, né? Que é vedada toda e qualquer discriminação de conteúdo, né? Então, se tem um projeto que protege a sociedade em detrimento de qualquer possível controle de qualquer governo, porque eu tenho certeza que quando a gente está no parlamento, a gente tem... Eu sou deputado do Partido dos Trabalhadores, né? E fui designado para relatar esse projeto com os trabalhadores. Mas tenho absoluta convicção, e quem me designou para ser relator também tinha essa convicção, e me apoiou o tempo todo, de fazer um projeto e um projeto de lei de Estado, de política pública, e não de governo. Esse projeto não é um projeto de governo, é um projeto estruturante da internet brasileira para as próximas décadas, seja qual for o governo. E, com toda a franqueza, eu desafio qualquer um a mostrar qualquer brecha, vírgula, dubiedade que permita ao governo se aproveitar disso, ou a qualquer governo, não apenas esse, mas a qualquer governo. Então, acho que é um avanço muito importante para o Brasil, e eu atribuo isso à sociedade civil, que conseguiu construir esse projeto dessa forma, tão colaborativa, fazendo com que seja um projeto de todos nós. Eu sou apenas o relator, apenas o porta-voz desse desejo, que é muito maior do que um governo, do que um partido, do que o projeto da sociedade, né? Entendo. Eu sou totalmente a favor do Estatuto do Desarmamento, e, embora o senhor tenha usado isso apenas como exemplo, né? Mas eu quero aproveitar a oportunidade para dizer, e eu não considero que seja um projeto, e eu sei que o senhor não quis dizer isso, o senhor apenas usou como uma analogia, e esse é um exemplo que não chega tanto aqui. É em outro país, né? Mas eu entendo que não é um projeto para desarmar o povo e permitir um controle do povo por qualquer governo, né? Aliás, eu quero me solidarizar com o presidente Obama, que ontem lamentou a não aprovação pelo Congresso americano de medidas necessárias para proteger a vida naquele país. Cada vida que se perde no mundo é uma vida humana, então eu lamento que não tenhamos conseguido avançar mais. Eu espero que o Congresso brasileiro tenha coragem
de dar outros passos para evitar que tantas vidas se percam. Não, do espanelamento não. As panelas são importantes. Eu espero que aquela não tenha sido usada para o fim que foi levantado nas notícias de ontem.